Quem está com você? Ele é o único que não vai faltar. Então essa amizade já tem que ser cultivada. Eu tenho que aprender a conversar com ele. Eu não posso conhecê-lo quando não tiver mais jeito. Eu tenho que conhecer a Deus enquanto eu tenho oportunidade de falar e ele me ouvir, e vice-versa. A nossa oração tem que ser um diálogo, mas eu tenho que silenciar diante daquele que é, contemplar aquela palavra que um dia nós vamos ouvir do fundo da nossa alma, quando ele disser: eu sou a tua salvação, eu sou aquele que te buscou, eu sou aquele que te resgata, porque és meu. Você custou um preço muito caro para mim, custou o meu sangue na cruz. Vamos aprender com Jesus a silenciar, aprender com Nossa Senhora o silêncio, aprender com São José. Quando você vê o povo gritando muito, fazendo muito barulho, ele é vazio, não tem nada. Prestem atenção. É preciso, Deus habita no silêncio. É preciso treinar o nosso ouvido no mundo dessa tirania do barulho. Falar com vocês é preciso silenciar. É quase uma afronta, mas eu preciso dizer a vocês: não façam as coisas no automático diante do Senhor teu Deus. É precioso demais poder estar diante de Deus. É precioso demais o momento que tivemos aqui agora, de adoração. É precioso demais ter a oportunidade de receber Jesus vivo. Não desperdicem. Não desperdice quando você reza um terço. Não desperdice. Filó, mas é muito repetição. Ano passado eu falei isso com vocês. Mas na verdade, nós vamos meditando os mistérios da nossa redenção. E à medida que a gente vai meditando, é a nossa vida que a gente vai apresentando a Deus. Na alegria, na tristeza, no sofrimento, é o que estiver acontecendo. É isso que a gente vai expondo. Cuidado. Cuidado com as festas que a gente não acolhe. Cuidado que às vezes Jesus, como lá em Betânia, lá em Jerusalém, ele não teve acolhida. E nós às vezes não acolhemos Jesus como ele precisa ser acolhido. A gente não convida ele para permanecer conosco depois de uma Eucaristia. A gente não fala com ele: não vá embora, fica comigo. Fica comigo. Permaneça comigo. Aquilo que Padre Pio falava com ele: se o senhor não ficar, eu vou te trair. Por quê? Porque eu não presto mesmo. Com qualquer 20 moedas eu te troco facinho. Então, porque o caminho de Deus é um caminho que não é um caminho de glória, não é um caminho de aplauso, é um caminho de chão batido, gente. Viver a vida espiritual todos os dias não é brincadeira, mas é uma decisão, é uma consciência, que se eu tenho um pai que me fez com uma missão, como é que eu vou negociar com ele o que eu tenho que fazer, se eu não paro e falo: fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Fala, ajuda a silenciar essa loucura que está dentro de mim, que eu calo a boca, mas a minha cabeça está longe pensando um tanto de coisa. Me ajuda a não prestar atenção em nada disso e pensar somente em Deus. O que eu posso fazer por ti agora? E escute, porque assim Deus nos conduz. Acho que foi quinta ou sexta, já nem sei, meu dia está meio corrido. E eu faço questão de andar com cesta básica dentro do carro, para ajudar os irmãos que às vezes estão passando um momento mais difícil. Aí eu tenho muitos irmãos de rua, e encontrei com um deles que eu tinha marcado para ele pegar a cesta comigo, e o outro me viu dando a cesta, e eu não dei para esse outro. Esse outro é mais complicado. Falei com Jesus: Jesus, acabei de sair da missa, como que é difícil vos servir. Deixa eu te contar, o seu caminho não é mais estreito, porque não tem jeito. Se não for pela sua misericórdia, eu não chego nem no purgatório. Porque vai prestar atenção, acabei de comungar, mas eu não quero dar a cesta para esse outro rapaz, porque ele vai vender para droga, eu não quero dar para ele. Eu sei que é difícil, eu não posso julgar, porque o sol nasce para os justos e injustos, a chuva cai sobre todos,
mas meu coração não pede para dar essa cesta para ele. Eu até combinei com ele que eu vou dar uma cesta segunda-feira para ele, mas amanhã, depois de manhã. Mas para ele hoje eu não quero dar. Mas me leva para quem está precisando. Que dia? Agora. Quem que nesse momento está precisando de uma cesta, Jesus? Me dá o caminho, para que lado que eu vou? Tinha passado na padaria, falei, para que lado que eu vou dirigindo agora, que o Senhor vai me levar em quem está precisando de uma cesta? Agora. Falei, então o senhor conduz o carro, né? O lado que eu vou dirigir é esse mesmo. Aí no sinal tinha uma venezuelana grávida, com um cartaz, me ajuda para comprar comida para os meus filhos. Falei, é essa, né, Jesus? É essa. Quando eu parei, eu já estava parada no sinal, abri o carro, desci e entreguei a cesta. Carreguei para ela, porque ela estava grávida. E o interessante é que os outros carros param, esperam. As pessoas esperam. E eu falei com Jesus, como é difícil, porque até para fazer o bem eu preciso do Senhor, senão eu vou fazer errado. Senão eu vou fazer errado, Jesus. Me ajuda a ajudar. Por isso que a Madre Teresa falou, como é difícil, a gente é incapaz de fazer o bem, se a gente primeiro não se abastecer de Deus. Então quem que tem que nos ensinar a rezar? Qual é o nosso mestre da oração? Quem é? Quem é o mestre da oração? Quem tem que nos ensinar a rezar? Vocês têm dúvida? Quem é? Quem? Para quem que os discípulos pediram quem para ensinar eles a rezar? Quem que os discípulos falaram o que com Jesus? Ensina-nos a... Nós temos que pedir isso a Ele todos os dias. Ensina-me, Jesus, a rezar. Ensina-me a silenciar. Ensina-me, Senhor. Ele ensinou. Me ensina a simplicidade. Me ensina a ser verdadeiro diante do Senhor. Me mostra que diante do Senhor eu te escondo o quê? Nada. Que o Senhor sabe de tudo que eu estou pensando, sentindo, sem eu precisar abrir a minha boca. Mas o Senhor só vai curar aquilo que eu te apresentar. Ele é tão doce, Ele é tão doce, é tão encantador, que Ele não vai virar para você e falar aqui, você tem um negocinho para me contar que você não está falando. Ele vai fazer isso com você? Nunca. Porque Ele é puro amor, e o amor é incapaz de oprimir alguém. Mas se você falar com Ele, Jesus, olha o meu casamento que está um horror, o que o senhor pode fazer por ele? Conta para ele. Não sugere, né? Não sugere. Fala, eu entrego para o Senhor, só me ajuda? Aí deixa Ele guiar. Mas a gente precisa aprender a entregar, e aprender a silenciar para escutar Deus falar. Ou luta será isso na nossa vida, que se chama aprender a fazer silêncio. O silêncio é o ouro da nossa vida. É das coisas mais difíceis da gente chegar na nossa oração. É adquirir o silêncio dos olhos, do ouvido, que nenhum barulho vai te tirar da presença do Senhor. E que a hora que você fechar seus lábios, o seu coração não vai falar, e os seus pensamentos também não vão acontecer. É você nua diante dele. Isso é graça para se pedir. Me ajude, Senhor, porque eu quero crescer na minha vida espiritual. Me ajuda a não fazer uma enxurrada de pensamentos e sentimentos que não vão me levar a lugar algum. Me ajuda a estar completamente sozinha diante do Senhor, eu te adorando em silêncio diante do Senhor, apenas em silêncio, e deixa o Senhor fazer. Lembra daquele camponês que ia lá no Cura d'Ares? Lembra? Lá na França, lembra dessa história? Não? Não. O sacristão ficava invocado, que todo dia ele chegava, ficava lá diante do Santíssimo e ia embora. Ficava uns 15 minutos e ia embora. Uai, mas o que você faz aqui? Eu venho rezar. Uai, rezar? Eu não vejo você fazer nada. Eu rezo, uai. Rezar é assim, ó, eu olho para ele, ele olha para mim. Olha onde ele chegou. Eu olho para ele e ele olha para mim. Um contempla o outro, um sabe.
E a gente vai se tornando semelhante àquele a quem a gente contempla. Compreendem? É simples assim, eu olho para ele, ele olha para mim, em silêncio. No respeito e na reverência de ter um Senhor, meu Deus e meu Salvador. Aprender esse mistério que é grande demais para compreender. Qual é a maior amostra do silêncio mais puro que você vê todos os dias? Você tem o direito de ver todos os dias, se quiser. Qual é? O quê? É a hóstia consagrada. É Jesus ali naquele silêncio, ternura e amor por cada um de nós. Gente, a grama cresce em silêncio. A árvore dá flor e dá fruta em silêncio. O sol, a lua e as estrelas se movem em silêncio. Nós que somos barulhentos demais, porque são vazios. Eles são cheios. Eles fazem tudo em silêncio. Imagina, nós vamos ter uma missa daqui a pouco. O padre vai falar as palavras da transubstanciação, o maior milagre do mundo, e nós vemos ele em silêncio. Em silêncio profundo. O corpo e o sangue de Jesus ali naquele pão e vinho, em silêncio. Nós não aprendemos nada até hoje. O quanto a gente é barulhento diante de Deus. É preciso silenciar. Vamos pedir a Ele a graça. Senhor, me dá graça de esvaziar de mim. Me esvazia, Senhor, de mim, para que eu seja cheia de Deus. Aí até o nosso passo vai ser mais silencioso. Vamos deixar de andar apressado, correndo, porque eu estou cheia de Deus. E vou tirar de mim a ilusão de que eu sou capaz de fazer. Eu faço o que mesmo? Nada. Mas com Ele eu serei insuportável. Mas é com Ele. Ele pode fazer através de mim. Eu é que não sou capaz de fazer nada sozinho. Só fica na ilusão. Que isso desfaz. Bento XVI dizia que tudo que se começa sem ter por princípio Deus, não se sustenta. Então preste atenção na vida de vocês, tudo que a gente vem fazendo, e que a gente não é capaz de colocar por primeiro Ele. Ele como princípio, Ele como Senhor, porque eu não ouvi o que Ele queria. Eu não apresentei a Ele o meu sonho e disse: é esse mesmo o caminho? É para cá que é para ir? Você imagina se Jesus foi para o deserto ouvir o Pai? Se todas as grandes decisões de Jesus foram precedidas por oração, Ele ficava em silêncio no monte, em oração. Nós pobres mortais fazemos tudo igual, não é verdade? Primeiro nós fazemos e depois falamos para as pessoas assim: reza para mim para dar certo. Não é assim? Reza para mim para dar certo. Mas a gente não consultou o Senhor. Então a gente quer dobrar o Senhor para a nossa vontade. Esquecemos que a vontade dEle é que é perfeita. Quanto nós temos que aprender na nossa caminhada espiritual. Quanto que hoje nós vamos ter que sair daqui pensando mais. Porque se eu não estou, falei com vocês mais cedo, se eu não estou pensando em Deus, eu estou pensando em mim. E aí a gente vai descobrindo que a gente acha que a gente aqui é o mais importante. Vamos aprender a viver para Ele, né? A voltar para Ele. Se o Senhor me fez, me criou, e me deu esse talento, me ajuda a colocar isso à disposição do Senhor e do meu irmão. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Eu sou tão cheia de nada. É um tanto de nada. Tudo isso que vai acabar, que vai passar, eu corro atrás disso. Não me deixa ser daquela geração que está lá em Mateus, tem olhos e não vê, tem ouvido e não escuta. O coração desse povo endureceu, e eles não conseguem voltar para mim para que eu os cure. Vamos pedir a Deus que quebre o nosso coração, que Ele quebre, para que a gente possa aprender a ouvi-lo. Porque a gente vai fechando o nosso coração, é tanta mágoa, é tanto rancor, é tanta decepção, que a gente vai blindando a gente. E a gente acha que Deus vai nos decepcionar igual a gente é decepcionado. A gente acha que Deus nos ama como é o nosso amor
uns pelos outros. E o amor de Deus é incondicional, Ele é eterno, Ele não depende daquilo que eu fiz, porque Deus é simplesmente amor. Então a única coisa que Ele sabe fazer é amar. E se nós somos filhos dEle e herdamos o DNA dEle, nós temos que aprender a viver a linguagem do amor, que é amar a Deus e amar aos outros, os irmãos. E isso é a história de uma vida. De uma vida. Porque fala, Filó, como é que eu vou amar aquela pessoa insuportável do meu cunhado, da minha cunhada, do primo, do irmão, do parente, daquele que trabalha comigo? Como é que a gente vai amar? Tem uma regra de São Bento nisso aí. Vocês conhecem essa regra? São Bento falou que não é que eles é que são difíceis, não é? Que na verdade, quando você encontra uma pessoa muito difícil de conviver, ela vira o espelho para você e fala, olha como é que você ainda é. Você acha que você já fez muito progresso? Olha aqui, ó, você nem andou ainda. É duro? São Bento não era brinquedo, não. Vira um espelhinho para você e fala, olha aqui aonde que você está na sua caminhada espiritual. Você nem saiu do lugar. E você vive com um terço na mão. Adiantou o quê? Nada. Não é de chorar? É de chorar. Por que eu não estou rezando e minha oração não está sendo eficaz? Porque eu só faço uma repetição de lábio, é aquilo que Jesus falou. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Deixa Deus quebrar o seu coração. É tão difícil a gente entender que às vezes a gente tem sede de Deus. Porque quando eu estou com sede, eu venho cá e tomo água, não é? E o quanto é difícil a gente entender que está com sede. É difícil. E às vezes as pessoas te encontram e falam, fulano, o que aconteceu com você? Você fala, nada. Nada. Aconteceu alguma coisa? Não. Perdeu alguma coisa? Não. Está triste? Não. Acredito em Deus? Acredito, até acredito. Mas o que falta? Perdeu a paixão, perdeu o desejo, perdeu o elan, não é? Perdeu aquela alegria de ter uma pertença, de viver somente para Ele. Perdemos isso. Então, gente, é difícil perceber que perdemos o desejo de viver de Deus e só de Deus. É duro não ter desejo por Deus. É duro não desejá-lo acima de todas as coisas. Mas se eu não aprendo a silenciar, eu não descubro nem isso. Eu nem me vejo nisso. Eu nem percebo isso. E a vida espiritual nossa fica só um de fora. Não temos o de dentro que nos alimenta. É preciso calar. É preciso entrar no quarto e fechar a porta. É preciso pegar um horário do seu dia para ser dia de oração. Tranca ele. Coloca arame farpado. Aquele horário é só seu e dele. Todos os dias? Sim ou não? Mesmo horário? Sim. Porque ele te espera. Isso é de morrer de amor. Ele te espera. Você não tem tempo para ele, porque ele tem tempo para você. Ele te espera ansiosamente para ter oportunidade de falar com você. A sua vida é bem-aventurada. Eu te quis, eu te desejei, eu te sustento, és meu. Presta atenção quando vocês ouvirem isso. És minha, todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Então está preocupado com o que mesmo? Com a miséria que eu sou, né, Senhor, que nem prestei atenção nisso. Prestem atenção nesse Deus, que não tem mais como nos amar. Mas se a gente não aprender a estar diante dEle, em silêncio, em adoração, em contemplação, que Ele é o único digno disso, nós vamos nos prostrar diante de quem? Nós estamos colocando outros ídolos. E aí de repente nós estamos preocupados em juntar dinheiro, em ter sucesso, em ter um número de seguidores, para quê mesmo? Isso serve para quê? Para nada. Isso diante de Deus te serve só para aumentar a sua responsabilidade. Porque falou o quê mesmo para os outros? Presta atenção, as coisas de Deus são tão simples. Tão simples. E nós complicamos tanto a nossa vida com o Senhor. Não estamos aqui para fazer, estamos aqui para ser. Ser filho de Deus. Tem coisa mais difícil que isso? Não. O padre, quando termina a missa, ele fala uma frase, ele fala: glorificai a Deus com as vossas vidas. Eu até estremeço quando eu escuto isso. Glorificai a Deus com as vossas vidas. Pare e pensa no que ele acabou de falar. Você fala amém, estou saindo. Nem prestou atenção no que ele falou.
Glorificai a Deus com as suas vidas. O que você está fazendo que as pessoas têm que olhar para a sua vida e falar: nó, como é que você fez igualzinho o pai? Você está tão parecido com o pai. Já imaginou o dia que as pessoas olharem para a gente e lembrar do pai? Já imaginou quando as pessoas glorificarem a sua vida pela atitude que você acabou de ter nesse minuto? Mas se eu não aprender a silenciar, eu vou escutar o quê? Eu mesma. E não sou eu que eu tenho que ouvir aquele que me criou, aquele que me ama e aquele que tem um projeto na minha vida, que nós vimos mais cedo, de misericórdia, um projeto maravilhoso. Mas como a gente precisa dessa graça? Eu acho que se a gente conseguir essa graça hoje, nessa quaresma de São Miguel, ganharmos a graça do silêncio, misericórdia, ninguém vai dar conta de nós. Se a gente aprender a silenciar diante do nosso Deus, estar atento a tudo que Ele falar, ao menor atitude dele, falar: meu pai falou isso, meu pai quer que eu faça isso. Imaginou a comunicação nossa com Ele? Será perfeita? Já imaginaram isso? Ganhar de Deus essa graça do silêncio, entender e viver essa frase, só esse versículo de Isaías: é no silêncio e na confiança que reside a vossa força. Quando você não tem mais nada para segurar, você não tem sua conta bancária, você não tem saúde, você não tem amigos, você não tem ninguém, mas a sua confiança está colocada em... E Ele falha? Nunca, nunca, nunca Ele falha. Essa segurança, essa certeza é que te dá sustentação para levantar todos os dias, mesmo na hora que o momento está dificílimo. É essa confiança absoluta que Ele é o único que não vai falhar. Mas eu não quero que vocês apenas escutem isso, eu quero que vocês vivam isso, porque enquanto vocês não viverem isso, isso se tornar verdade no seu coração, isso não te transforma, você não caminha. Compreendem? Porque a oração, a nossa vida com Deus, a vida espiritual não é um chapéu que fica andando, sobrevoando a sua vida. Ela tem que aterrar numa vida concreta, e Deus tem que fazer história na sua história. Compreendem? Deus não tem que estar desconectado de mim, Ele tem que estar em mim. A nossa vida, Deus quer vivê-la. Deus quer viver conosco, não é uma relação escolar. Ele quer viver na profundidade da sua vida. Fala: Filó, mas a minha vida é tão basiquinha, eu não faço nada. Eu só cuido dos meninos, do marido, da casa, é lá mesmo que Ele quer. Compreendem? Deus quer viver conosco o nosso dia a dia todo. Seja a vida mais miserável que a gente considere que tenha, porque é somente essa vida miserável que Ele quer transformar numa coisa extraordinária. Porque Deus é extraordinário. Não existe ninguém como Ele. Então vamos aprender isso, não é? Que Deus tem um projeto na nossa vida, mas que eu preciso aprender a silenciar diante do meu Deus, para que eu dê conta daquilo que a vida bater em mim. Eu não posso escolher aquilo que vai chegar, mas eu posso decidir como eu vou viver a partir daquilo que chegar. E eu tenho que viver a dor, o sofrimento, tudo que chegar, pensando nessa frase: é no silêncio e na confiança que reside a minha força. Por que você está de pé? Porque eu confio naquele que é capaz de me sustentar, daquele que não tem impossível para Ele, aquele que pode mudar qualquer coisa em qualquer minuto, porque Ele é Deus e ninguém pode com Ele. O poder dEle é ilimitado. Só Deus pode tirar do mal um bem, senão Ele não seria o Todo-Poderoso. Então, seja lá o que te acontecer, Ele pode mudar toda a história em uma fração de segundo, porque Ele é Deus, guardem isso. E deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus te transformar. Vamos pedir a Ele, fala: Jesus, me ajuda, aquilo que eu falei de manhã. Deixa Ele ser esse barro na mão dEle. E se Ele achar que a massa não está indo bem, e que a obra não está indo bem, fala: quebra, Senhor. Pega meu coração que está duro, que a sua palavra não consegue penetrar. Quebra. Isso é um coração contrito. Essa é a imagem do coração contrito. Quebra meu coração, esmigalha a terra. Quando a terra está muito seca, não adianta jogar água, que ela fica parada por cima. Então a palavra fica na superfície, ela não entra. Quebra, Senhor, igual eu faço com a terra. Quebra a terra, quebra o meu coração, para que a palavra possa entrar